Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E a partir de agora você acompanha as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de saúde. A maioria dos brasileiros apresenta alguma sequela da Covid-19. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa feita na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O estudo apontou que 65% dos brasileiros infectados pelo coronavírus apresentam ao menos uma sequela da doença, como a perda de olfato. Os pesquisadores da Federal de Pelotas, em parceria com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e a Organização de Saúde Pública Internacional Vital Strategies, fizeram um levantamento com base em dados obtidos por contato telefônico no país com 9 mil pessoas. Os principais sintomas registrados no levantamento foram perda de olfato e ou paladar, problemas musculares, fadiga e cansaço, perda de memória, perda de cabelo, falta de ar e sono. Ainda segundo a pesquisa, 4,8% dos entrevistados não tomaram as vacinas contra a Covid-19. E o assunto agora é eleições. O plenário do Superior Tribunal Eleitoral decidiu que os dados dos candidatos, incluindo aí informações pessoais, certidões e até bens, devem continuar sendo públicos. Deverão ficar ocultos apenas endereços, e-mail e telefones pessoais. O colegiado também decidiu pela declaração de bens, que deve ser feita de forma pública, e não impôs um prazo para que esses dados fiquem públicos na plataforma da Justiça Eleitoral. A medida está em processo administrativo, que trata da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no processo de registro de candidaturas. A Corte havia suspendido neste ano a divulgação de parte das informações, como endereço de imóveis, modelo de veículos e detalhes sobre empresas registrados em nome dos candidatos por medida de segurança. Porém, a análise do tema voltou com o julgamento de um pedido apresentado em 2020. A gente fala de educação agora. Uma pesquisa da Unicef revelou os principais problemas enfrentados pelas escolas do Brasil no retorno às aulas presenciais. A pandemia impôs 2 anos de isolamento e aulas remotas, e o resultado imediato foi a defasagem no aprendizado. O estudo realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, com 3.245 secretarias de educação municipais, aponta que o retorno às atividades presenciais é essencial para recuperar as lacunas de aprendizagem. Para o desenvolvimento das atividades no horário contrário ao habitual escolar, as redes de ensino enfrentam problemas de logística e falta de infraestrutura para atuar de forma mais efetiva no retorno a essas atividades. Entre os pontos citados pelos dirigentes está a falta de transporte, a principal causa da não realização das atividades fora do horário de aula, além de falta de alimentação para os estudantes e de conectividade nas escolas. O estudo também mostra que a frequência às aulas presenciais tem sido total, com exceção dos alunos da educação de jovens e adultos, em que quase 15% das redes afirmam ter apenas metade ou menos da metade do esperado. E vamos falar de Copa do Mundo. Os organizadores da Copa do Catar testaram o sistema de transporte que foi preparado para o torneio e os resultados iniciais foram positivos. Cerca de 1.300 ônibus em 9 rotas participaram do teste, que envolveu a conexão do centro de Doha com os estádios. Também fizeram parte da rede de transporte testada as linhas de metrô e bonde. A FIFA anunciou nesta quinta-feira que os organizadores venderam 2.450.000 ingressos para o torneio, com mais de 500 mil deles vendidos no último período de vendas, de 5 a 16 de julho. Esta será a primeira Copa do Mundo realizada no fim do ano. Tradicionalmente, o Mundial acontece no verão do Hemisfério Norte, época de férias do futebol de clubes da Europa, maior potência da modalidade.
Mas se isso acontecesse, ninguém que está acostumado aguentaria disputar uma partida de futebol durante o verão do Oriente Médio. Olha, e agora uma curiosidade científica e histórica. Isso porque uma cratera com cerca de 8,5 km de diâmetro foi descoberta por cientistas na África e levantou novas dúvidas sobre a extinção dos dinossauros. Vamos ver? A descoberta aconteceu no oeste do continente africano e fez com que estudiosos questionassem o que de fato ocorreu 66 milhões de anos atrás, quando um asteroide caiu na região do Golfo do México, levando à extinção de dinossauros e à formação da famosa cratera de Chicxulub. Chamada de Nadir, a cratera tem 8,5 km de diâmetro e está a 400 quilômetros da costa da Guiné. Ela tem o mesmo tempo de idade da cratera Chicxulub, o que pode indicar que elas estejam interligadas de alguma maneira, sendo formadas pela queda do mesmo asteroide. Estudos preliminares indicam que a cratera Nadir é fruto do impacto de um asteroide que tinha pouco menos de meio quilômetro de diâmetro, enquanto o que criou a outra cratera tinha aproximadamente 12 quilômetros de diâmetro. A queda do asteroide causou impactos imensuráveis na região, causando tremores de terra, tsunamis e até mesmo uma tempestade de fogo, causando a extinção dos dinossauros e dos seres que habitavam a Terra. A descoberta foi realizada por profissionais de uma universidade do Reino Unido após uma análise feita em conjunto com empresas de mineração, óleo e gás, que analisou as diferentes camadas de rochas e sedimentos subterrâneos. A partir de agora, os cientistas prometeram não medir esforços para saber se realmente a Terra foi atingida por um conjunto de grandes rochas espaciais e desvendar uma série de mistérios que envolvem o caso. E olha só, a seca que atinge a Espanha acabou por revelar um tesouro arqueológico, um ciclo de pedras pré-históricas que estava escondida debaixo da água. As suspeitas são de que sejam túmulos, e olha só, construídos 5.000 anos antes de Cristo. Acompanhe. Oficialmente conhecido como o Dômen de Guaraperal, mais apelidado de Stonehenge espanhol, acredita-se que o círculo de dezenas de pedras megalíticas seria de 5.000 anos antes de Cristo. Atualmente, ele está totalmente exposto em um canto do reservatório de Valdecanhas, na província central de Cáceres, onde as autoridades dizem que o nível da água caiu para 28% da capacidade. Desde sua inundação em 1963, o local só foi visto outras 4 vezes. Os dômens são pedras dispostas verticalmente, geralmente suportando uma pedra plana. Embora existam muitos espalhados pela Europa Ocidental, pouco se sabe sobre quem os ergueu. Restos humanos encontrados perto de muitos levaram a uma teoria frequentemente citada de que são túmulos. As associações históricas e turísticas locais defenderam a mudança das pedras Guaraperal para um museu ou outro lugar em terra firme. As mudanças climáticas deixaram a Península Ibérica em seu período mais seco em 1.200 anos. E espera-se que as chuvas de inverno diminuam ainda mais, segundo um estudo publicado pela revista Nature Geoscience. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!